Com a palavra agora, Sérgio Lucena Mendes, presidente do Conselho Científico do Museu de Biologia, professor Melo Leitão. Bom dia a todos. Bom dia. Vocês estão muito quietinhos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite para participar desse evento, né? A pessoa da Margarete representando aqui a Sambio, ao Hélio representando o museu. É uma honra muito grande, porque como membro também fundador da Sambio, né, e como ex-funcionário, inclusive ex-diretor do museu, eu sempre fico muito honrado em estar no evento aqui. Vou pedir licença a você para falar sentado, porque eu preparei uma cola para o meu improviso, né, e também o relógio fica mais perto, para que ele não fique depois falando que meu tempo já esgotou. Gostaria, em primeiro lugar, falar que eu estou falando em nome de um conselho que efetivamente não existe mais. O mandato do Conselho Científico do Museu Melo Leitão já se esgotou, conselho do qual eu era presidente, e está num processo aí de rearticulação do conselho, mas algumas instituições que têm que indicar conselheiro não indicaram, então o conselho está desativado no momento. Mas no período em que havia o último conselho, eu era presidente do conselho, eu creio que essa iniciativa da Sambig me convidava para falar um pouco desse processo, né, de criação do próprio conselho, do papel dele junto a essa instituição. Então eu gostaria de primeiro, desculpe aqui, eu quero cumprimentar, né, o nosso prefeito. Foi prefeito quando eu era diretor do museu, é prefeito novamente agora. Isso significa que a cidade o acolhe bem, senão não o teria reeleito. Portanto, deve estar prestando bons serviços, né, como nós temos testemunhado a cidade. E a nossa amiga também, Marilande, cofundadora da Sambio, que eu não havia cumprimentado ainda. Eu gostaria de contar uma historinha. Em 15 minutos, contar uma história de 25 anos. Eu não sei se eu sou capaz, mas não se assustem, eu acabo, eu encerro quando der meu tempo. Posso passar um pouquinho, talvez. Bem, eu gostaria de lembrar o seguinte: já foi citado aqui que Augusto Rusk faleceu em 1986, em junho de 86, né? Então, completa agora, se completou, né, 26 anos de seu falecimento. A minha relação com o Museu Melo Leitão, na verdade, se iniciou um ano depois, em 1987. O que ocorreu? Depois do falecimento do Rusk, a então Fundação Nacional Pro Memória, né, antecessora do IFAM, nomeou o José Tabacou, o arquiteto José Tabacou, que trabalhava com Roberto Goulart Marques, no Rio de Janeiro, para dirigir o museu. E naquela época havia uma comoção social muito grande em relação ao Museu Melo Leitão, por causa da figura de Augusto Rusk, né, que tinha falecido. Ele já era uma pessoa de projeção internacional pelo seu trabalho conservacionista e científico, e teve uma projeção muito grande em função das questões relacionadas à sua morte, inclusive com uma história questionável de que ele teria morrido envenenado por um anuro. Não é bem verdade, mas isso que teve um impacto maior na imprensa, e jornalista gosta de repercussão. Então, por isso que essa história teve tanto impacto. Eu estou mencionando isso até porque ontem eu fiz uma busca, de vez em quando eu faço uma busca com o nome de Augusto Rusk no Google, aí tinha lá uma escola, que é um site de uma escola, que contava a história de Augusto Rusk, e dizendo que ele morreu envenenado por um sapo que eu teria contaminado 10 anos antes da morte. Isso, digamos que é uma licença poética, faz parte do folclore. Mas o que importa é que o falecimento dele causou um impacto, uma comoção grande em nível nacional, né? As pessoas que já eram adultas naquela época certamente se lembram disso. É impressionante, inclusive, lembrar, prefeito, que a maioria dos participantes desse evento nem ainda haviam nascido quando Augusto Rusk faleceu. Por isso nós temos que contar a história, como disse o prefeito aqui. Um povo sem história é um povo sem saber de onde veio e para onde vai. É nosso papel, aqueles que viveram um pouco mais, registrar essa história
para que ela possa se perpetuar. Mas, pois bem, em 87, então, o Ministério da Cultura, junto com a Fundação Pro Memória, resolveu fazer um evento aqui para discutir, né, com grandes autoridades nacionais da questão da conservação, da ciência, qual seria então o destino deste museu que tinha sido fundado, criado, né, porque a figura do museu e de Augusto Rusk se misturavam, era quase que uma coisa só. Mas no momento que ele faleceu, o que fazemos com essa instituição agora? E convidou várias celebridades para o evento, veio inclusive o próprio ministro da Cultura na época, o Celso Furtado, um grande economista brasileiro, deveriam ter dado a ele o Ministério da Economia, mas deram da Cultura. E ele esteve aqui, só que eles esqueceram na época de convidar os capixabas para esse evento, né? Convidaram diversas instituições, cientistas, todos muito competentes para estar presentes, mas não nos convidaram para esta festa. Pois bem, na época eu era presidente da Associação Capixaba de Proteção ao Meio Ambiente, a CAPEMA. Quando nós soubemos desse evento, nós nos organizamos, nos articulamos com a Universidade Federal do Espírito Santo, com outras organizações de ciência e de cultura do Estado, de meio ambiente, e cobramos do Ministério da Cultura a nossa participação. Queremos estar lá. Como é que vocês fazem um evento desse sem chamar a comunidade capixaba para participar desse processo? Claro que a prefeitura estava convidada, porque ia ser feito dentro da cidade de Santa Teresa, mas ninguém mais. Então, eles perceberam o risco, né, o equívoco, né, e imediatamente, não, vocês estão convidados, nos incluíram na lista de convidados, e aí nós elaboramos uma proposta institucional para o Museu Melo Leitão. Nós éramos meio atrevidos, eu tinha 27 anos de idade, 26 anos na época, né, e sentei junto com o pessoal da CAPEMA, pegamos o estatuto antigo do museu, que tinha sido feito por Augusto Rusk, lemos o estatuto, estudamos um pouco o assunto, elaboramos uma proposta institucional para o Museu Melo Leitão, datilografamos, é bom lembrar isso aqui, tá? Muita gente nem conhece uma máquina de datilografia. Datilografamos, porque eu só lembrar o seguinte, a posição das teclas é a mesma, tá? Funcionava diferente, os computadores herdaram a posição que as teclas das máquinas de datilografia já tinham. Datilografamos, encadernamos bonitinho, trouxemos aqui, entregamos ao ministro. Não sabemos o que o ministro fez com o papel, evidentemente, mas esse ato era mais simbólico e foi a única proposta concreta que havia para o museu escrita. Foi aquela que nós apresentamos. Na oportunidade, eu acabei conhecendo o então diretor do museu, José Tabacou, e aí a nossa participação foi realmente marcante. Tinha um representante, o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFES veio também, né, várias pessoas vieram para discutir o assunto, e aí nós, evidentemente, nos enturmamos com as lideranças científicas e ambientalistas que já tinham sido convidadas para este evento. E foi então, ao final desse evento, que a professora Nanusa Luiza de Menezes, convidada especial, falou: gente, nós precisamos criar a Sociedade de Amigos do Museu Melo Leitão. Vocês que são capixabas têm um papel importante nisso aí, e nós vamos criar. E aí foi criada a Sambio. E então a iniciativa, a ideia foi da Nanusa, outras pessoas participaram, como a própria professora Ariane Peixoto, que é uma colaboradora importante do museu, e várias outras personalidades, Kiss Brown Jr., que estava aqui na época, a própria diretoria do Museu Melo Leitão, a Marilande, que já era funcionária, outros funcionários, as lideranças capixabas também, e foi dado início a esse processo. Um mês ou 2 meses depois, o José Tabacou me procurou, né? Aí ele chegou para mim e falou: Sérgio, eu tenho uma vaga para zoólogo no Museu Melo Leitão, você quer ir para lá? Eu falei: claro que eu quero, né? Realmente, nem me passava para a cabeça surgir essa oportunidade, realmente, de forma alguma. Mas acontece com o biólogo, o zoólogo que havia que saiu, e o José Tabacou, depois do evento que me conheceu aqui, evidentemente que ele se informou por aí quem era o Sérgio Lucena, como é que era, a gente pode confiar ou não pode, né? E me convidou para trabalhar na zoologia. O Hélio era responsável pela área de botânica, estava sem o zoólogo, foi contratado para o zoólogo. Eu queria lembrar aqui o seguinte: na época,
o museu tinha cerca